Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse episódio do Redcast. Eu sou Rafael Grins e hoje nós vamos falar sobre o conceito do boi 77. Então, para você que quer conhecer um modelo, simples que pode levar resultado para dentro da sua propriedade rural, alcançar aí bons resultados de engorda dentro de um prazo aí de 24 meses, que esse é um dos objetivos do boi 77, ter um boi terminado com 21 arroba em 24 meses. E para falar sobre esse conceito, esse método, que já vem sendo desenvolvido aí há vários anos através de pesquisa e bons resultados, e principalmente a simplicidade, Para falar aqui hoje conosco, o Flávio Dutra. Flávio, seja bem-vindo ao Redcast. Eu sempre falo assim, as porteiras estão abertas para você utilizar desse canal para explorar e levar esse conhecimento, que leva a resultado, que é o Boi 77, Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui participando desse podcast, tá? E falar com o seu público, um pouco do podcast e falar sobre a importância dessa pecuária mais na mão, Então, assim, a gente precisa de entender mais os processos produtivos. E é isso que nós vamos discutir, Que é para fazer um bom bezerro, fazer uma boa recria e, obviamente, fazer uma boa terminação. Ótimo. Dentro de um prazo definido, que a gente sempre gosta de falar. Na vida, a gente precisa botar um prazo. Se você marcar a data de casamento, você pode ter certeza que ela chega. Sua data de aniversário, ou seja, na pecuária, nós precisamos de começar a trabalhar com mais prazos, metas. E a meta do 777 é essa, fazer com que cada segmento cria, recria, engorda, tenha uma meta produtiva, e é isso que nós vamos falar. Legal, ótimo. Flávio, antes de a gente entrar um pouco dentro desse assunto, entender o assunto Boi 77, conte para nós um pouco da sua história, da sua jornada no agronegócio, sua formação e atuação. Bem, eu sou pesquisador numa instituição de pesquisa lá em São Paulo, que chama Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA. Eu fico lotado numa cidade chamada Colina, fica na região de Barretos. E a gente trabalha já com pesquisa em pecuária há um pouquinho mais de 30 anos. Eu sou zootecnista, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, fiz meu mestrado, meu doutorado também pela UFV, e já estou nessa labuta aí de pesquisa, mas com foco de pesquisa aplicada, tá? O nosso negócio lá é fazer pesquisa para o produtor. A hora que a pesquisa termina, o produtor já pode começar a usar. Bacana, ótimo. E é por isso que vocês vêm alcançando bons resultados, de aplicabilidade, de realidade do produtor rural. A fazenda que eu trabalho, Rafael, é uma fazenda igual a fazenda de qualquer pecuarista. Muitas vezes o pecuarista, mas vocês nunca mexeram com fazenda, então vem cá para você ver a fazenda. É uma fazenda que a gente trabalha com ciclo completo. Ela é uma fazenda do Estado, ou seja, do governo. A gente não recebe dinheiro do governo, a gente tem que gerar o dinheiro dentro da fazenda. Então, as dores que você, pecuarista, tem, a gente tem lá também. Ou seja, se a gente não for eficiente, ou seja, no final do ciclo produtivo, os números não fecharem, a gente quebra. Certo. Tá? Só que eu não posso vender um pedaço da fazenda para buscar dinheiro, eu não posso ir no banco para fazer um financiamento. Ou seja, a gente trabalha muito apertado, com o máximo de eficiência que a gente consegue fazer, obviamente. E por isso que é bom, porque nós trabalhamos com coisas que o pecuarista ou vai até Napa para poder aprender. Já fica aqui um convite a todo o público do podcast que possa lá nos visitar. A gente está sempre de porteiras abertas, para receber pessoas. E também através, por exemplo, de um evento como esse aqui, levar um pouco de informação para quem está nos assistindo. Ah, legal, bacana. E como que surgiu o Boi 77? Ele surgiu assim, o Gustavo Siqueira, que trabalha comigo, a gente, obviamente, fizemos um monte de pesquisa. E aí nós resolvemos fazer uma avaliação de qual que seria o melhor modelo que deixava mais dinheiro. Aí, dentro do nosso sistema de produção lá, era um bezerro que a gente desmamava ele ali com 7, 8 meses de idade, pesando 210 quilos. Ou seja, 7 arrobas. Correto. Aí, fazia uma recria de 12 meses. Uma recria que a gente chama de tradicional. Olha que eu estou chamando de recria de 12 meses tradicional. Muito pecuarista aí faz recria de muito mais de 12 meses. Só que a hora que a gente fazia as contas,
o melhor GMD, o ganho médio diário, que deixava mais dinheiro no bolso, é quando esse animal ganhava a média no ano 575 gramas. Uhum. Se você fizer 575 gramas vezes 365 dias, você vai ver que dá 210 quilos ou 7 arrobas. Ou seja, agora eu já estou com um bezerro que desmamou com 7 para 8 meses, recriei ele mais 12 meses, ele está com 20 meses. Agora eu posso jogá-lo num confinamento e colocar mais 7 arrobas nele. Agora em carcaça, não é quilo vivo, é em carcaça, ou seja, 105 quilos de carcaça, 7 vezes 15. E ou nos sistemas que a gente foi desenvolvendo, que é a TIP, a terminação intensiva a pasto. Nós somos a primeira instituição do Brasil que começou a trabalhar com isso já há um pouquinho mais de 20 anos atrás. Coisa que a gente não dominava nada. Tanto é que hoje, aqui no Mato Grosso, é o estado que mais usa TIP, né? Na maioria das fazendas aqui que fazem. E nós começamos com isso lá pensando o seguinte, se eu posso agora, eu dou essa quantidade de ração para o boi lá no confinamento, por que eu não posso dar essa quantidade de ração para o boi a pasto? Será que vai fazer mal para ele? Foi aí que a gente começou a dar os primeiros passos para entender esse processo produtivo e que chegou hoje, cresceu aí no Brasil afora. Bacana, legal. E o que é interessante é que vocês criou o 777 e por meio desses números, vocês foram começando a criar outros indicadores para ir melhorando o processo de cada fase ou cada etapa ali, seja da cria, recria e engorda, né? E hoje ainda é contínuo, né? É contínuo porque é o seguinte, quando a gente criou isso, a gente chama isso de uma meta produtiva, o que é importante? O produtor precisa saber onde ele está. O que eu consigo produzir? Baseado na minha fazenda. Eu não consigo desmamar bezerro com 7 arrobas. Mas você desmama com quanto? Com 6? Com 5? Agora tem hoje produtor que desmama com 8, com 9. Tem produtor hoje desmamando bezerro com 10 arrobas. Mas o problema é que a maior porção do segmento de cria estão desmamando com bezerros abaixo de 180, 170, 160 quilos. E o pior, um bezerro a cada 2 anos. Ou seja, a vaca fica vazia. Essa é a pior tragédia que pode acontecer no segmento de cria, é uma vaca produzir um bezerro a cada 2 anos. E a gente tem que discutir um pouco mais sobre isso, e é isso que a gente tem feito para estimular o produtor a pensar o que ele tem que fazer. Ótimo. E agora entrando um pouco dentro dessa fase de cada 7-7, né? Começando vamos pela cria, o que vocês identificaram de possíveis melhoria dentro da cria, desde o manejo, uma tomada de decisão? Porque é igual você comentou, vocês criaram esse modelo pensando em viabilidade econômica, não é um simples modelo para ser bonito ou para muito mais voltado para viabilidade econômica. Se for uma fazenda para você chegar lá, parabéns, sua fazenda está muito bonita, mas dá prejuízo, não serve, tá certo? A fazenda tem que deixar dinheiro. A primeira coisa, acho que a primeira mensagem para quem trabalha com cria é o seguinte: ele tem que parar de usar boi de boiada. Tá? Ou seja, eu preciso ter uma matéria-prima boa. Por exemplo, tem muito agricultor que está nos assistindo. Correto. Ele vai lá, tá? Ele investe na semente. A melhor semente. A viabilidade daquela semente. Porque se eu tiver uma semente ruim, eu coloco ela no solo, ela pode não germinar, ou ela pode ter um vigor mais baixo, consequentemente não vai produzir, e todo aquele aporte de investimento que eu fiz nela. Na sua produção de bezerro, é a mesma coisa. Eu preciso ter um pai bom. Agora, eu tenho a minha vacada, porque é 50-50. Eu tenho que ter o pai, eu tenho que ter a mãe. Só que é o seguinte, se você investe na genética do pai e esquece da mãe, tem muito pecuarista que esquece disso, você tem que lembrar que é 50-50. E mais ainda, a mãe manda mais do que o pai. Embora ela entregue 50% da carga genética dela, ela que vai cuidar, dentro da barriga dela, daquele feto. A grande sacada da gente produzir um bezerro melhor foi isso. A partir do momento que a gente passou a cuidar melhor da mãe, tá? Aquele bezerro, ao nascimento, ele é melhor do que aquela vaca que sofreu. Sim. Ele pode ser filho do mesmo pai, Rafael.
Ou seja, eu tenho genética similar e pura e simplesmente porque a vaca perdeu muito score corporal durante aquele final, terço médio final da gestação, aquele bezerro, ele deixa de expressar a genética que ele iria puxar do pai. A gente chama isso de programação fetal. Certo. No linguajar mais simples, é o seguinte, eu tenho um potencial de ter um carro com motor bom, eu transformo isso num carro com motor ruim. Pensa você num carro de motor 1.0 tentando ultrapassar um bitrem, aqui no Mato Grosso tem um monte, com um motorzinho 1.0. É você depois, a hora que você desmamou teu bezerro, você acha que ele tem potencial de crescimento porque ele tem genética. Não, aquela genética deixou de ser expressa porque a vaca sofreu. E pior ainda, aquela vaca que sofreu cuidando do bezerro que está dentro dela, quando ela pare, tá, esse bezerro está mais fraco. Como que ela está com o score corporal mais baixo, ela vai demorar muito para emprenhar na próxima estação de monta dela. Aí passa a ser o segundo problema, o bezerro do tarde. Tá? Qualquer pessoa, qualquer pecuarista que está nos assistindo sabe disso. O melhor bezerro é o bezerro do cedo. Qual que é o bezerro do cedo? Carimbo 8, mês de agosto, carimbo 9, carimbo 10. Aqueles bezerros que começam a ficar ali carimbo 11, carimbo 12, carimbo janeiro do ano seguinte, se livra dele. Ele vai te dar prejuízo dentro da sua fazenda. Então o segredo primeiro é, eu preciso emprenhar minha vaca mais cedo. Correto. E pensando no score corporal da vaca, o que vocês identificaram assim, de bons manejos dentro da fazenda para ter essa melhoria e fazer com que esse motor de fato permaneça em alta potência? Eu preciso fazer 4 avaliações dentro do ano, dentro da minha fazenda de cria de score corporal. Em geral, as fazendas fazem score corporal no início da estação de monta. O que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que eu tenho vacas com score bom e vacas com score ruim. Aquelas que estão com o score mais baixo vai demorar para emprenhar, ponto. Mas eu não consigo fazer mais nada. Eu vou dar ração para essa vaca? Não vou, é inviável financeiramente falando. Passo anterior, eu tenho que fazer score corporal ao parto. Antes da sua vaca parir, você vai lá e dá uma nota de score corporal para ela. Aquela vaca que está com o score ao parto mais baixa, você já vai saber assim, essa vai demorar para emprenhar. Só que o seguinte, assim, engraçado, agora eu investi num touro ou num sêmen bom e eu não cuidei dessa vaca. A hora que ela parir com score corporal baixo, você transformou o motor 2.0 no motor 1.0. Então dá um puxão de orelha em você mesmo. Ah, tá bom, dá um passo para trás. Score corporal desmame. Hipoteticamente, nós estamos falando ali mais junho. Tá bom, mas eu descobri que as minhas vacas estão com score corporal baixo em junho. Como é que eu vou recuperar o score corporal dela até ela parir? Sem pasto? Pasto eu falo? Pasto de qualidade? A não ser que o produtor tenha uma integração, aí ele leva a vacada para lá, é outra conversa. Mas nas fazendas de cria tradicional isso não acontece. Então o que acontece? Essa vaca que já está com score corporal mais baixo ali no desmame, eu tirei o bezerro dela e ficou o bezerro lá dentro da barriga dela. Aquele bezerro vai começar a sofrer lá dentro da barriga dela. Tá? Esse bezerro já vai nascer mais fraquinho. E pior, essa vaca vai produzir um colostro de pior qualidade. Aquele bezerro, a hora que ele for ingerir o colostro da vaca lá, nas primeiras 48 horas pós-parto, ele já vai ter menos imunidade. Qualquer, como se diz, espirrozinho já está adoecendo. Já pensou se ele morre? Olha o prejuízo. Alto. Então é o seguinte, mas na seca eu não consigo fazer isso. Então agora o que a gente propõe? Pega em fevereiro, faz a avaliação do score corporal das suas vacas. As tuas vacas que estão prenha e com bezerro ao pé, eu vou cuidar delas. As tuas vacas que estão com bezerro ao pé, estão vazia, eu vou agora programar para fazer uma desmama antecipada desses bezerros. Ou seja, eu não vou desmamar esse bezerro com 7, 8 meses. Eu vou desmamar esse bezerro, por exemplo, com 6 meses, com 5 meses. Para isso, eu vou usar uma ferramenta extremamente importante que chama creep feeding. Eu vou dar ração para esse bezerro para eu poder desmamar ele mais cedo. Só que a hora que eu desmamo esse bezerro mais cedo, eu alivio a fazenda, porque eu tiro a vaca. A vaca come muito. E aquela vaca que, obviamente, está vazia e sem bezerro, frigorífico nela. Para que eu entre durante a estação seca,
com a carga animal na minha fazenda mais baixa, porque eu tenho menos pasto. Comida de vaca é pasto, um sal mineral bom, eventualmente um adensado que para poder dar uma condição melhor para essas vacas. Isso eu estou falando das suas vacas multíparas. Logicamente que hoje já existem programas aí de precocinhas, aí, que é um outro manejo que a gente tem que pensar nele. Ah, bacana. E é interessante as formas de manejo que você traz aqui. A gente está falando... Você falou de simples avaliações que pode ser feita e trazer melhorias, né? Porque o produtor pecuarista, eles demoram muito a tomar decisões. Igual você comentou, pô, vai chegar lá na seca, vai deixar com a fazenda lotada. Chegou na seca, aí que você vai tomar uma decisão. Opa. O nosso alvo é que a vaca venha a parir com score corporal 3,5. Por quê? A hora que ela pare, ela vai perder score corporal porque ela vai produzir mais leite. Ué, função dela, pra cuidar do bezerro. E as vacas que desmamam os bezerros mais pesados produzem mais leite. E ela perde mais score corporal. O que vai acontecer na estação de monta? Ela não emprenha cedo. Se ela não emprenha cedo, cria aquele ciclo ruim, porque pode correr o risco dela nem emprenhar. Correto. Você já pensou se eu for descartar a vaca que é boa, que desmama bezerro pesado, porque eu judiei dela, eu não estou dando comida, que é comida de vaca é pasto. Eu não estou balanceando a carga animal da minha fazenda, corretamente falando, então eu estou jogando fora as minhas melhores matrizes. Infelizmente, isso acontece. E é um desafio, né? Porque aqui a gente está falando do primeiro ciclo. Planejamento. Né? Ou seja... Eu não falei nada de tratar de vaca com coisa de fora. Eu estou falando de tratar das vacas com o que tem dentro da fazenda. E mais ainda, se o pecuarista que está me assistindo fizer uma avaliação de score corporal em fevereiro, descobrir que as vacas dele já estão começando a sentir em fevereiro, é sinal de quê? Tem muita vaca na fazenda. Ou seja, você está errando o princípio básico da lotação. E tem essa questão do manejo da pastagem, né? Cada ano nós temos uma questão climática, que anos vem mais chuva, menos chuva, pressão de cigarrinha, né? Cigarrinha, percevejo castanho, ou seja, o produtor, coitado, ele está lá e está sendo bombardeado de problemas externos. A única forma que ele tem de sobreviver a isso é ser eficiente, tá? O que é ser eficiente? É desmamar um bezerro mais pesado possível, preferencialmente um bezerro de 210 quilos, que é um bezerro de 7 arrobas. Agora, se ele puder desmamar esse bezerro mais pesado, melhor. Quanto mais pesado esse bezerro tiver, é mais dinheiro, né? Afinal de contas, nós estamos falando de quilos de bezerro desmamado por hectare ano. É a mesma coisa da quantas sacas de soja você produz por hectare. Agora, no bezerro, eu quero saber quantos quilos de bezerro você produz por hectare ano. Agora, eu tenho que saber, baseado nisso, eu tenho que pensar na eficiência reprodutiva da minha vaca. Se eu estou tendo muita perda precoce, que esse é um outro problema, ou seja, muita formação de fundo de rebanho, muito bezerro que está morrendo, ou seja, a vaca emprenhou, nasceu, bezerro está lá na fazenda, morreu, não desmamou. Você não pegou dinheiro, você não buscou dinheiro para dentro do seu caixa. Então, assim, as fazendas mais efetivas hoje estão conseguindo, pelo menos as principais fazendas, um bom indicador é 160 quilos de bezerro, tá? Por vaca exposta por hectare. Tá? Bacana. Então, nós estamos falando o seguinte, como que eu consigo fazer isso? Vamos dar um exemplo hipotético. Eu tenho 100 vacas, tá? Eu tenho dentro dessas 100 vacas 80% de taxa de desmama. Olha só, taxa de desmama. Tá? Ou seja, 20 já ficou para fora, ou seja, não emprenhou. Se essas 80 vacas me desmamarem um peso médio de 200 quilos, macho e fêmea, nós estamos falando de 16 mil quilos. Certo. 16 mil quilos dividido por 100, 160 quilos de bezerro por vaca exposta. Esse é o indicador. Faz a sua conta. Eu estou fazendo 130. Você está longe de 160. Você não vai mudar de 160 do dia para a noite. Agora, o que eu preciso fazer para passar para 135, para 140? A fazenda é uma evolução dentro da realidade dela. Você não pode ficar buscando... vou buscar dinheiro. Não, faça o feijão com arroz bem feito.
A gente chama isso de um painel de Jeep. É o relógio, 2 luzes lá. É isso aí. Mas tenha a fazenda na mão. Para você ter a fazenda na mão, você tem que conhecer todos os seus animais. Para isso, você tem que colocar o quê? Brinco. Ou uma marca. Enfim, não interessa. Você precisa de conhecer a vaca, que é a sua principal fonte de renda na sua fazenda. Eu tenho que saber por que ela não está reproduzindo direito. E a obrigação é nossa como técnico, o pecuarista como dono dessa vacada, fazer esses controles. Recomendação, fazenda de cria, 4 avaliações anos de score corporal para você planejar a tua fazenda para saber se ela tem ou não capacidade de suporte ao longo do ano. Bacana, legal. Daria para gravar vários episódios só de de cria, só né? de cria. Bacana. E agora entrando nesse segundo set que entra mais a parte da recria, né? Quais são os manejos ali que vocês identificaram que foram evoluindo e trazendo melhoria para esse processo? Bem, a gente divide a recria, né, em 12 meses, né? Por isso que tem que ter um prazo. Eu falei, marca a data. Se eu peguei um bezerro em junho, eu vou terminar a recria dele em maio do ano seguinte. Correto. 12 meses. Dentro desses 12 meses, em geral, nós temos um período de pós-desmama, de seca muito intensa. Né? Ali nós estamos falando de junho, né, aproximadamente, julho. Se eu tiver mais lá para cima, no nortão do Mato Grosso, tem mais chuva. Mas, em geral, nós estamos falando aí em condições de pasto já começando a perder muita qualidade. Não só a qualidade, tá? Depois eu tenho um período de águas. Em geral, né, nós estamos hoje dia 23, né, chegando praticamente quase final do mês de outubro. Na minha região não está chovendo, ou seja, é seca ainda. Então agora pode ser que eu tenha um pasto de águas novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro esse capim começa a sementear, ele vai começar a perder a qualidade, ou seja, entrar na fase de transição. Então, baseado nisso, uma seca que pode durar aí algo em torno de 5 meses, um período de águas de pasto razoável para bom, 4 meses, e um período de transição, 3 meses. Eu tenho 3 períodos ao longo do ano com oferta e qualidade de capim totalmente diferente. Eu tenho que fazer um planejamento nutricional para esses animais. Como é que eu começo a fazer isso? Qual que é o custo desse bezerro? Pensa você que está comprando um bezerro. Ele tem um ágio. Em geral, quando você compra um bezerro aí de 6 arroba e meia, 7 arrobas, a hora que ele desembarca na sua fazenda, ele está custando algo em torno de 8 arroba e meia de boi magro. O que eu tenho que fazer com essa 1 arroba, 1.2, 1 arroba e meia? Eu tenho que diluir isso. Se você fizer a conta, isso dá 150 gramas por dia, só para pagar o ágio. Você acha que se você deixar um bezerro pós-desmama, no mês de junho, lá na seca, ele vai ganhar 150 gramas por dia? Não vai. Você acabou de comprar um bezerro para tomar prejuízo. Agora você tem que saber qual a estratégia que você vai usar. Existem as estratégias que a gente avaliou muito. Proteinados, né? Proteico energético. E aí, o que acontece? Quando você pega esses proteinados, Rafael, em geral, nesse período de seca, eu falo o seguinte, você troca 6 por meia dúzia. Fica andando de lado. Por quê? Porque, obviamente, o proteinado se paga. Só que eu tenho ágio, eu tenho outros centros de custo na fazenda para pagar. É igual o agricultor, ele tem que pagar adubo, semente, mão de obra, etc. Certo. Faça um centro de custo. Começa a perguntar para você o seguinte, em relação ao funcionário que está trabalhando na minha recria, quanto que o meu animal tem que ganhar de peso por dia para pagar o salário dele? Aí você vai fazer do sal mineral, você vai fazer do proteinado, você vai fazer da manutenção de cerca. Pensa você, pecuarista, que arrendou pasto. Tem essa também. Bom, arrenda seu pasto para você mesmo, custo de oportunidade. Então tá bom, vou falar um valor médio, R$50 por cabeça mês. Tá? Mediona Brasil aí. Então tá bom, todo mês eu tenho que pagar R$50 para aquele animal ali. Numa seca de 5 meses, R$250. Isso equivale a quantas arrobas? Vai somando isso. E aí o que acontece? A gente começou a perceber que a gente precisa de acelerar um pouco mais esse bezerro. Quais as estratégias que a gente usa hoje? Sequestro. Ou seja, eu não tenho pasto, eu tenho pouco pasto, então eu retiro um pouco desse gado, dessa recria, levo ele para um confinamento de recria.
deixo o meu pasto no início do período de águas, dar uma descansada, uma rebrotada, porque aí eu tiro aquele problema do bezerro comendo essa folha. Brota uma folha, ele vai lá e come. Brota uma folha, ele vai lá e come. A planta vai, mas pera lá, eu não dou conta disso. A raiz daquela planta começa a subir. Aí vem um veranico, acabou com o seu pasto de águas. Então, assim, pensa, se você não faz, e você faz recria, pensa em fazer um sequestro. Tá? Hoje quem trabalha com recria não tem mais saída. Ou as possibilidades que a gente tem feito, que a gente chama também de recria intensiva a pasto. Que ao invés de eu gastar 12 meses de recria, nós estamos trazendo isso para 7, 8 meses. E isso aqui no Mato Grosso está crescendo muito. Por quê? Porque o estado do Mato Grosso ele intensificou demais as suas terminações. Quer seja no confinamento e quer seja na TIP, que é a terminação intensiva a pasto. Então precisa de ter mais reposição de boi magro. Certo. E aí está acelerando muito essas recrias. Hoje já é tradicional em alguns sistemas fazer essas recrias mais aceleradas. E a gente também fez muita pesquisa em saber o seguinte: eu tenho que fazer o meu bezerro crescer sem engordar. O que significa isso? A gente sempre falou isso. Cuidado com recria, senão você pode fazer um boi bolinha. Ele engorda antes da hora. Ele fica pequenininho. Então eu tenho que fazer ele crescer. E como que eu faço ele crescer sem engordar? A formulação, tá? A formulação adequada do seu suplemento. E aqui no Mato Grosso tem ingredientes perfeitos para isso. Sim. Primeiro, DDG, tá? Casquinha, ou seja, são ingredientes que têm pouco amido. Esses ingredientes que têm pouco amido vai fazer que esse animal cresça a musculatura sem depositando um pouco de gordura, mas não a gordura que prejudica o crescimento dele em qual fase? Lá na terminação. Então, assim, entender esses modelos, tá, é extremamente importante. E hoje, as fazendas, até o Antônio Schacker, né, faz um benchmark de um volume grande de fazendas, mostra que as fazendas hoje que são mais viáveis financeiramente são essas fazendas que estão ganhando pelo menos 575 gramas por dia durante a fase de recria. Ou seja, 7 arrobas. E é interessante porque, igual você comentou, nós começamos a consumir muito boi magro, começou a exigir da recria, né? Essa necessidade de também ter esse investimento nutricional e tudo mais, e combinou muito bem com a expansão da agricultura, né? E também com as indústrias de etanol aqui, principalmente no estado do Mato Grosso. Cresceu a indústria de etanol, né? O estado é pioneiro nisso, né? É uma pujança muito grande, vai precisar de cada vez mais milho. Tem uma projeção que em 2034 vai se produzir mais álcool de milho do que álcool de cana, esse é fato. Isso vai gerar muito insumos, né? Coprodutos, para poder auxiliar nessa tecnologia da recria e engorda, só que volta para aquela etapa anterior, vai faltar bezerro. Ou seja, e o Mato Grosso, ele tem crescido muito, né, a proporção de animais mais jovens sendo abatidos, né, animais até 2 anos de idade. E esse crescimento tem sido também vindo de muito abate de novilhas, que é a nossa possível mãe. Essa não vai produzir bezerro. Então, nós vamos ter um problema, vamos chamar assim, de falta de bezerro. E um problema de falta de bezerro vai levar ao quê? Ao aumento no preço do bezerro, ou seja, ao aumento no preço da reposição. E aquele pecuarista que está nos assistindo, se você não usar tecnologia na recria, como é que você vai diluir esse preço desse bezerro mais caro? As fazendas que hoje são de agricultura, as fazendas mesmo que não são de agricultura, que adotam mais tecnologias, elas têm capacidade de diluir esse ar do bezerro. Então, aquele pecuarista chamado de tradicional, é duro falar isso, mas ele está com os dias contados. Certo. Aquele que trabalha com recria para frente. Pode ser que ele talvez venha migrar para a cria. A gente não sabe qual que vai ser esse cenário. Porque mas vai ser um cenário difícil. Já está competitivo, né? Até esses tempos atrás, a gente numa roda, fazendo
conversando, né? Pô, cadê o boi magro, né? Tipo, apagando o boi magro. E aí a gente tava até conversando que, por exemplo, sobre essa questão do comportamento que a agricultura ela foi entrando em áreas de pecuária, então foi entrando em outras regiões. E quando chega a agricultura, começa a ter também milho, soja, enfim, outros recursos para também trazer, para fazer a recria. Ou seja, antigamente região que não fazia recria, que era só de cria, o pessoal começou a segurar e fazer a recria dentro da região, porque ele conseguiu levar esse insumo. E aí isso deixa o mercado muito, muito competitivo, né? Sim, esse agricultor ele é extremamente eficiente, porque ele tem um pasto de altíssima qualidade, então ele não precisa de usar muito suplemento. Ao passo que aquele recriador tradicional precisa, porque em geral ele não trata o pasto dele como uma agricultura, né? Falar em calagem, nunca viu. Certo. O coitado do pasto. Uma gessagem, nunca viu. Jogar um cheirinho de adubo ali, um nitrogêniozinho, nada. Não maneja o pasto, ou seja, deixa o gado em cima, em cima. Aí começa a aparecer invasor. Então, assim, é os processos normais de degradação de pastagem que a gente está acostumado a ver. Tá, então, e na recria, o que vocês vê assim que são os principais pilares assim de cuidado na recria para alcançar esses indicadores que você comentou que é da questão Primeiro a gente tem que começar do alicerce da recria, que é o bom bezerro. Eu tenho que ter um bom bezerro, né? Ou seja, o motor 2.0, né? Só para a gente foi fazer... produzido. Que foi produzido. Ou você produziu ou você comprou. Correto. Entendeu? Então você tem que saber agora originação. Vá atrás daquele produtor da cria que faz a coisa bem. Ah, mas é um bezerro mais caro. Não se preocupe se ele é mais caro. Se ele te der mais retorno, é melhor você comprar um bezerro mais caro que te dá mais retorno do que comprar um bezerro ruim que não te dá retorno nenhum. Papel de quem está avaliando o sistema, tá? Mas, por exemplo, hoje a gente se preocupa em pelo menos colocar entre o desmame ali em junho, final de maio em junho, até o início do período de chuvas, 2 arrobas. 60 quilos. Ah, tá louco, eu não consigo fazer isso não. Se você fizer a conta que você precisa de fazer, ou você coloca isso, ou você vai ficar muito abaixo, entendeu? Agora, o que eu tenho que fazer para conseguir colocar essas 2 arrobas? Eu tenho que ter pasto. Pasto seco. Mas o que a gente tem que avaliar num pasto seco? Folha. O pecuarista usa uma frase, mas a minha fazenda tem muito facho. Tem mesmo, você chega lá na fazenda, só tem talo. Coitado do bezerro, tá andando, tentando comer, e não tem nada para comer. Então, assim, isso é prejuízo. Então, assim, o pilar da pecuária como um todo, mas o pilar, né, além da genética, é um bom manejo de pastagem. A gente entra com o suplemento na complementação. Eu não posso agora só pensar em usar muita ração, porque... exceto nos modelos mais intensivos, né, do RIP, por exemplo, que demanda mais ração, mas a principal fonte de alimentação dessa categoria animal é o pasto. E o que é mais importante aqui, né? Você está falando de realidades práticas da fazenda que vocês tocam, né? Não é assim uma teoria que foi criada que impossibilita. E não só dentro, né, da fazenda que vocês tocam, né? Mas também fazenda de outros pecuaristas aqui, não só no estado do Mato Grosso, outros estados também Brasil. Que vocês vêm replicando. Isso funciona para o Brasil inteiro. Onde tem pecuária, funciona. Recentemente eu fui para o Sul, Rio Grande do Sul, mesma coisa, discussão. É outro modelo de produção animal? Sim. Mas os problemas tem. Eles têm muito problema, sim. Tem muito campo nativo lá, similar às nossas áreas de cerrado, vamos dizer assim, e que os ganhos são muito, muito aquém do que precisa, né? A gente sempre tem como uma importância, é o seguinte, Rafael, o produtor tem que parar, tá? Ele tem que medir. Quantas fazendas hoje tem balança? O produtor não quer pesar o boi, porque acha que se pesar o boi, ele prejudica o desempenho dele. Isso é tudo fake news. Agora, ao pesar, eu tenho que fazer bons tratos. O animal tem que ter lembrança boa do ambiente que ele foi, né? Tem que parar com aquela história de dar choque, tem que parar com aquela história de ir no curral. O curral tem que ser silencioso. O único barulho que eu tenho que ver dentro do curral é o barulho da boiada. E não, às vezes, da turma que chega, grita, e ferrão, e pancada.
Aí não, aí eu estou prejudicando o ganho dos meus animais. Mas as fazendas hoje que têm boas práticas, né, relacionadas a bem-estar, não tem problema nenhum você pesar os seus animais mensalmente. Por que isso é importante? Eu tenho que saber o seguinte: no início do mês eu projeto o ganho do meu animal. Projeto. No final do mês eu quero saber se o que eu projetei aconteceu ou não aconteceu. Quando eu faço isso, eu treino a minha equipe em relação ao manejo da fazenda. A pergunta era para o animal ganhar 15 quilos. Por que ele não ganhou? Não ganhou porque deu muito problema de cigarrinha na fazenda, deu muito problema de peso. Não, tudo bem, então isso tem uma causa. Correto. Eu tenho que tratar a causa do problema. E se eu deixar para isso ficar muito longe... depois essa causa pode ser prevenida, né? Aí eu vou usar isso como um crescimento, como uma experiência. Cada fazenda é uma experiência. E se eu não crescer isso como uma experiência, eu não formo a minha equipe. Tá? Correto. Eu tenho que ter formação. Mesmo que o meu colaborador seja uma pessoa extremamente simples, ele tem que estar na mão dele. Isso. Eu falo assim, olha, o que nós podemos fazer para que esses animais possam ganhar mais peso? Qual que é o principal componente da dieta de um boi a pasto? O pasto. Entra na hora que o capim já passou do ponto, deixa o gado comer até a hora que não tem mais nada para ele comer, aí vai refletir em ganhos mais baixos. Esse é o ponto. Bacana. E agora entrando pro último set, né, que é a parte mais da terminação engorda, que é algo que evoluiu mais rápido do que em si as outras fases anteriores, né? Sabe por que evoluiu? Porque já está chegando no frigorífico. Ou seja, o dinheiro já está mais na minha alça de mira. O que a gente fez muito? Tá? Pensa o seguinte, hoje a gente trabalha na terminação, o animal tem que ganhar no mínimo 1 quilo de carcaça por dia. Ponto. Como é que eu consigo fazer isso? Por que isso é importante? Hipotético, tá? Se a arroba do boi estiver valendo R$300, 1 quilo de carcaça vale quanto? R$20. Então, ou seja, o meu animal ganhando 1 quilo de carcaça por dia, ele está me deixando um faturamento diário de quanto? De R$20. Quanto que agora eu vou gastar desses R$20? Se eu estou lá no confinamento, pode ser que eu esteja gastando uma diária de 12, de 13, de 14, de 15... ou até mais do que isso, dependendo do lugar que eu estiver. Aqui no Mato Grosso é melhor, vocês têm mais ingredientes mais baratos, mas nós estamos falando aqui para o Brasil. Correto. Então é o seguinte, pode ser que esse animal... tá? Agora pensa aqui no Mato Grosso que não tem boi magro. A hora que eu for comprar o boi magro, eu vou pagar mais caro nele. No mínimo um arroba a mais. Ou até mais do que isso. Se você pensar uma arroba... são 15 quilos. Em 100 dias, 150 gramas por dia de GMD carcaça. Se o seu animal ganhou ali, precisar de pagar a conta dele, 750 gramas de carcaça com mais 150, já foi para 900 gramas. Quanto que está sobrando? 100 gramas para você ter a sua margem. Então, quando a gente fala que o animal tem que ganhar no mínimo 1 quilo de carcaça por dia, é para isso. Onde que eu vou buscar esse animal ganhando 1 quilo de carcaça por dia? Vamos rebobinar tudo que nós estamos conversando. Lá no bezerro do cedo. Certo. Aqueles bezerros do cedo têm mais potencial de ganhar carcaça lá na terminação. E aí, quando a gente começou a avaliar isso, tá? A gente fez isso no confinamento. Tá? Significa, se o meu animal ganha 1 quilo de carcaça por dia em 105 dias, ele colocou 7 arroba de carcaça. Fechou o último 7. Isso para quem faz confinamento. E para o pasto? Se eu levar o mesmo padrão da dieta que está lá no confinamento lá para o pasto, eu também consigo fazer esse animal ganhar 1 quilo de carcaça por dia. Ou seja, através da TIP, que é a terminação intensiva a pasto. Então a gente começou a fazer esses modelos de produção porque na fase de terminação, onde eu coloco mais ração, agora a ração passa a representar mais na dieta do animal. Correto. Aí eu posso colocar mais cabeças por hectare. É normal hoje a gente trabalhar aí com 5, 6, 7, 8 animais por hectare. Por quê? Porque eu estou dando muita ração para esses animais. Então, agora a dieta do animal é mais ração e menos pasto. Por isso que eu posso escalar. A hora que eu começo a escalar, a produzir mais arrobas por hectare, eu
me dá mais possibilidade de mais retorno financeiro em relação à atividade. Por isso que hoje tem muitas fazendas de agricultura fazendo TIP. Ou seja, eles pegam aquelas áreas marginais da fazenda ali de agricultura, que eventualmente não... Mais arenosas. Mais arenosa, ou às vezes uma topografia que não... Tem nematóide, às vezes... Até para dar um descanso ali naquela área, roda uma pecuária mais intensiva de terminação ali. E depois de um certo tempo, se aquela área for condizente para trabalhar com a agricultura, ela volta para a agricultura. Né? E o que esse animal está fazendo todo dia lá naquela área? Defecando, produzindo esterco, melhorando matéria orgânica de solo. Então, mais uma coisa... que a gente tem trabalhado nessas fazendas de tipo é cuidado, por exemplo, em relação a tipo de vermífugo, porque eu tenho que cuidar de um ser vivo extremamente importante que está lá na minha fazenda, que é o besouro rola-bosta. É ele que vai pegar aquela placa de fezes e vai levar para as camadas mais profundas do solo. Então, assim, agora nós já estamos pensando numa pecuária integrada com a agricultura, integrada com todos os seres vivos que estão ali. Mais uma vez falando, o que é? O que manda mais na minha fazenda, ou na sua fazenda, é a vida do solo. Certo. Quanto mais vivo for o solo, mais as plantas que estão ali vão produzir mais. E se for em pecuária, vou ter mais pasto. Se eu tenho mais pasto, eu demando usar menos suplemento. Ou seja, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Bacana. E dentro desse ciclo de engorda, é que ele já foi melhorando bastante, né? E agora não é que não chegou um teto ainda, eu acho que ainda vai conseguir melhorar. Hoje, assim, Rafael, a gente tem abatido animais aí de 21 a 22 arrobas. Nós estamos falando aí de 315 a 330 quilos de carcaça, aproximadamente. Mato Grosso está bem próximo desses 330 já, média Mato Grosso de macho. A gente tem potencial para chegar em 24 arroba, 25 arroba, 27 arroba, 30 arroba? Temos. Nós temos genética. Nós temos capacidade de nutrição para isso. Só que é o seguinte, essas carcaças muito grandes, elas geram um problema para a indústria frigorífica. Sim. São bois muito compridos. Muitas dessas plantas são antigas, né? A nória lá não aguenta, quebra a nória. Além do mais... gera um tamanho de peça, por exemplo, é normal um boi desse, não é uma picanha de 3 quilos. Aí você vai levar essa picanha lá na gonda pro consumidor, vai, eu não quero comprar esse trem não, isso aí tem colchão duro. Correto. Entendeu? Assim, nós como produtor queremos comprar uma picanha de 900 gramas, 1 quilo, 1 quilo e 100, correto? Correto. E eu quero matar um boi de 24 arrobas, não vai achar essa picanha nunca. Essa picanha de 1 quilo é uma picanha de novilha, né? Picanha de boi pesadão, né? Contra filé. Você imagina o tamanho dessas peças. E como que é? Porque assim, o pecuarista mais tradicional, ele tinha esse orgulho, né? Se eu bati o meu boi lá com 26, 28 arrobas, né? Como que é? Falar, olha, vamos abater esse animal mais magro, né? E aí, quando vocês falam isso, é por uma questão de viabilidade econômica. Sim. Né? O que manda em qualquer negócio, isso é um negócio. Se dá dinheiro, eu tenho que fazer dar dinheiro. Você pensa o seguinte, se eu comprar um bezerro caro hoje e ficar com esse bezerro fazendo uma recria de 2 anos, você pode fazer qualquer conta. Se você fizer a conta correta, vai dar prejuízo. Tá? Às vezes você pode fazer uma recria de 15 meses e dar dinheiro, ok. Mas a única coisa que você não pode fazer, eu acho que dá dinheiro. Eu acho não. Lá atrás, né? Ok. Só que agora é o seguinte, isso foi uma coisa que o chamado Boi China educou nós. Botou um prazo, marcou a data do casamento, 30 meses. Né? Então, assim, se você matar boi mais do que 30 meses hoje, a maioria dos frigoríficos não quer nem saber de você. Penalidade, entendeu? Então, assim, só que o que aconteceu? Como a gente matava boi mais pesado e mais velho, agora nós estamos matando boi mais novo e mais pesado. Correto. Significa que o animal tem potencial. As raças. Olha o benefício que trouxe aí a IATF. Olha o ganho genético que aconteceu no nosso plantel. Os diferentes sistemas de avaliação de touros
independentemente de raça. Toda raça tem a sua característica, né? A hora que você vai olhar a raça A, a raça B, não, todas elas são boas, desde que você entenda com o que você está trabalhando, né? E igual que você comentando, né? A gente falando sobre o conceito do boi 77, o que vocês encontram assim que é a dificuldade do pecuarista em querer avançar em aplicar dentro da porteira? Porque a gente conversando aqui, parece fácil, né? Parece fácil, assim, mas no sentido de que, assim, o que é mais importante para vocês inicialmente é ter essa métrica. Não é que essa métrica vai ser, assim, uma verdade que você vai levar para sempre, mas é uma métrica que vai permitir você fazer a avaliação para evoluir a sua fazenda. Ou seja, antes de você começar a praticar, vamos olhar aqui os indicadores para a gente saber como que está a sua fazenda evoluindo. E você acredita que isso seja, essa falta de visão de métrica, que seja uma das dificuldades em querer? Infelizmente, a grande parte dessas fazendas não tem nenhuma métrica produtiva. Ele acha que ele recolhe os bois lá, manda para o frigorífico, tem um faturamento de X e está tudo certo. Primeiramente, o pecuarista tem a conta pessoal dele junto com a conta da fazenda. A fazenda é empresa. O pecuarista tem que tirar o salário dele. Se eu não separar esses valores, eu não sei mais nada. Eu não sei a conta do mercado está junto, a conta disso, a conta daquilo. Quem é que está dando dinheiro? Eu não sei. Mais ainda, o agricultor ele sabe o talhão que dá dinheiro e o talhão que dá prejuízo. O pecuarista não sabe o talhão, o módulo que está dando dinheiro e o módulo que está dando prejuízo. Ele trabalha com o quê? Com a média global da fazenda. Isso quando ele avalia. Será que ele não pode descobrir o seguinte? Mas eu estou falando do talhão, ou seja, dos pastos. Correto. Agora é o seguinte, tem boi ladrão na sua fazenda? Eu garanto para você que tem. Mas você não sabe. Porque você tem um que dá dinheiro e o outro que dá prejuízo. Qual que é o meu papel como gestor? Eliminar os que dão prejuízo. Agora, para poder fazer isso, eu estou falando de gestão, eu tenho que conhecer indivíduo. E o pecuarista é reticente, por exemplo, a fazer a rastreabilidade. Eu estou falando de rastreabilidade que deveria ser. A rastreabilidade é conhecer o animal. Ele tem um número. O animal é o Flávio. Ele tem data de nascimento, ele tem um CPF. Eu vou correr atrás dos indicadores do Flávio. A hora que eu conheço, eu tenho que saber o seguinte, ele está me dando prejuízo. Opa. Por que será que ele está me dando prejuízo? Ah, mas eu comprei o Flávio, ele veio de um lote que eu fui lá na fazenda do Rafael e comprei. Eu falei assim, Rafael, desculpa, cara, eu não compro mais bezerro seu. Toda vez que eu compro bezerro seu, ele chega lá na minha fazenda e me dá prejuízo. Eu vou começar a comprar bezerro de outro fornecedor. Eu sei que é difícil hoje, dentro da necessidade, do volume que precisa, separar isso. Mas as fazendas que têm mais controles hoje, por exemplo, fazendas que trabalham com ciclo completo, aquela bezerrada que nasce ali mais para o fundo da estação das vacas que emprenham mais tarde, que nasce mais para o fundo da estação de nascimento, muitas das vezes eles vendem esses bezerros aí em leilão, etc., e fica só com os cabeceiras. Cabeceira chega muito mais depressa. Hoje esse bezerro cabeceira, Rafael, eu faço 100% de desfrute nele, ou seja, eu faço uma recria e uma engorda em 12 meses, usando o hip-tip. Ou seja, pensa numa fazenda de ciclo completo, onde você pega os seus bezerros ao desmame, tá? Antes de chegar em junho do ano seguinte, eu já matei todo mundo. É muita coisa. É muita coisa. É rápido demais. É muito rápido. Entendeu? Então, assim, isso é graças a quem? A genética. Certo. Então, a gente tem que agradecer essa turma da genética que fez e faz um trabalho brilhante, tá? Esse animal que eu faço uma nutrição melhor dele, ele raramente ele adoece. Então, eu já tenho um desembolso menor em tratamento. Eu estou falando tratamento, mas eu tenho que fazer prevenção. Então, correto. A minha ação de prevenção é importante. Porque, é caro fazer prevenção sanitária. Nada, é muito barato. Mais barato que o tratamento. É muito mais barato que o tratamento. Agora, já pensou se o animal morre? Tá? A hora que você passa a ter todos esses mecanismos na sua mão, você vai perceber que essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela flui melhor dentro da fazenda. Ou seja, os processos passam a ter mais previsibilidade.
E no negócio, quanto mais previsível é, melhor. Aí, depois eu vou chegar para você e falar assim, Rafael, eu preciso travar o preço do meu boi no mercado futuro. Aí você pergunta para você, Flávio, mas quanto está custando a sua roupa produzida? Eu falo assim, não sei. Como que eu vou contratar você para fazer, por exemplo, uma trava do meu negócio se eu não sei o meu custo de produção? Aí eu vou falar para você, Rafael, eu acho que a minha arroba é 280. Você sabe uma coisa que... E se ela for 300? Eu tive que aprender, o Antônio Schacker, ele fala as métricas da linha do olho, assim, né? O que você consegue ver na linha do olho para conseguir ajudar o pecuarista no primeiro momento? Então, para a gente descobrir o custo ali do ponto de equilíbrio da arroba, a gente criou essas métricas da linha do olho para conseguir ajudar o pecuarista, porque ele não tem. Ó, eu vou falar para o pecuarista, tem muito pecuarista que está aí, né, que contrata essas empresas de gestão, perfeito, está com os números na palma da mão. Tem um BI lá na tela o tempo inteiro. Mas tem muito pecuarista que fala que isso é difícil, que eu não sei mexer com o computador, né, que dá desculpa de tudo quanto é jeito. Eu vou mostrar para vocês um sistema extremamente simples de gestão. Você vai pegar e vai colocar várias caixinhas, tá? Caixinhas de papelão, caixinhas de sapato. Tá? Vai pegar a caixinha e vai dividir essa caixinha, ou vai colocar várias caixinhas. Todo mês, você vai anotar um papel de pão, a lápis, caneta. Gastei tanto de combustível. Toda vez que você for no posto de gasolina, você vai lá e anota e joga lá dentro da caixinha do combustível. Você vai fazer a mesma coisa na caixinha da sanidade, da manutenção de máquinas, tá? Na compra de bezerro, do salário dos funcionários. No final do mês, você vai somar tudo aquilo ali com a sua calculadora, simples, e você vai anotar e você vai começar a separar os diferentes desembolsos que você tem na sua fazenda. Isso é difícil? Mas aí eu vou descobrir que eu estou gastando muito. Essa é a ideia. Agora é o seguinte, por que eu estou desembolsando muito com sanidade? Uai. Será que está tendo algum problema sanitário dentro da minha fazenda e eu não estou tomando nenhuma atitude? Por que a minha fazenda está sujando muito? Mas é lógico, você é mão de vaca, você não vai lá e não compra 1 litro de herbicida para limpar a sua fazenda? Então, assim, a hora que a gente começa a identificar os problemas... Correto. Eu começo a achar solução. Mas se eu não identificar o problema... eu não acho solução. E aqui, fazendo agora uma reflexão, é que o Boi 77 ele vai muito além ali em si do manejo de produção. Ou seja, as métricas, né, ali em si te levam a refletir também sobre outras causas ali que estão acontecendo dentro da fazenda, né? Porque, pô, eu engordei o boi, mas não tive lucro, né? Como? Como que você entrou no negócio, montou um negócio e não... Às vezes acontece... Tá? Hoje nós estamos vivendo o seguinte, o preço do boi parece um eletrocardiograma. Verdade. Sobe, desce. Antigamente era mais estável. Sim. Safra, entre safra, né? Aí você tinha o boi de maio, você tinha o boi de outubro, as coisas eram mais previsíveis. Hoje você não sabe quando vai estar a arroba na semana que vem. Fora os riscos sanitários, outros problemas que acontecem. Então é o seguinte, o pecuarista compra uma caminhonete, primeira coisa que ele faz antes de tirar a caminhonete lá da concessionária é um seguro. Quanto vale aquela caminhonete? Sei lá, 300, 400, 500 mil. Quanto vale a boiada dele? 10 milhões, 20 milhões. E eu deixo isso solto. Não estou dizendo que você tem que fazer seguro. Eu estou dizendo que você tem que usar as ferramentas. Correto. Hoje, o grau de maturidade profissional dos profissionais nos seus diferentes segmentos de atuação, profissionais sérios, vão entregar para você uma gestão melhor. Então, assim, eu acho que hoje a gente já tem ferramentas, a gente chama tudo isso de ferramentas, correto, que nos permitem ter mais previsibilidade. E quanto mais cedo você acelera os ciclos produtivos, mais previsível é o fim. Como que eu vou fazer um planejamento de um boi que eu vou matar daqui 3 anos? Eu não sei o que vai acontecer na eleição ano que vem. Ganha o A, vai para cá. Ganha o B, vai para cá. Não sei o quê. Fica difícil. Então eu tenho que ter previsibilidade. Se você acelera os seus animais,
de forma consciente, invisto, retorno, tá? Ou seja, o que a gente chama é o seguinte, não tem problema nenhum eu desembolsar mais. Certo. Desde que aquele desembolso a mais seja suportado por um ganho adicional. Correto. Esse ganho adicional é que vai pagar esse desembolso a mais. É uma relação custo-benefício disso. Aí eu estou falando com você, Rafael, de relação custo-benefício. O pecuarista não sabe o que é custo, ou não faz o custo dele, como é que ele vai sentir o benefício? Correto. Fica difícil a gente chegar numa fazenda, falar de benefício de qualquer tecnologia, sendo que se essa fazenda não souber o custo. Eu acho, eu falo assim, eu sei que a gente já está caminhando para os finalmente aqui do nosso podcast, e eu queria deixar uma mensagem para vocês, assim, o Boi 777, ele não existe. Verdade. Ele não existe. Ele é simplesmente uma forma de você começar a pensar na sua fazenda. Todo mundo sabe que você desmamar um bezerro mais pesado. Aí vem essa turma daqui e fala, mas esses caras descobriram nada. Não é possível que a gente não possa fazer o óbvio dentro da nossa fazenda para desmamar um bezerro com 7 arrobas. Não é possível que eu não possa pegar esse bezerro e fazer um bom manejo nele, entender as ferramentas que eu posso usar durante a recria e recriar meu bezerro em 12 meses. Ah, Flávio, mas eu não consegui 7 arrobas na recria. Mas você conseguiu quanto? 6. Tá bom. Legal. Vamos trabalhar um pouquinho mais para passar para 6,5? Vamos apertar um pouquinho mais para chegar no 7? A hora que você chegar no 7, será que não dá para ir para 7,5? Não dá para ir para 8? Hoje, o nosso 777 está ficando já diferente, entendeu? Por quê? Nós queremos um bezerro mais pesado, que é um bezerro de 8 arrobas. Nós estamos colocando nele algo em torno de quase 8 arrobas na recria, ou seja, um 8,8. E a terminação, menos. Por quê? Porque eu quero girar mais depressa esse negócio. Legal. E lá na terminação é onde eu tenho maior meu custo. Eu gasto muito mais ração lá no fim do que no início. Correto. Exatamente. É uma provocação, sabe? O objetivo desse conceito do 777 é provocar o produtor, né? E em nenhum momento é estimulado o produtor a usar insumos que ele não está preparado para pagar essa conta. Esse acho que é o grande legado desse modelo de produção. É a simplicidade, né? É olhar o potencial que você tem dentro do simples. E o produtor não acredita. Então é o seguinte, se você não acredita, não tem problema. Não tem problema. A porteira da fazenda está aberta para você, mas aí você vai lá, não acredita no que vocês fazem. Visita o seu vizinho. A sua escola está ali no seu vizinho ali, ó. Às vezes está muito perto, né? Às vezes está muito perto de você. O que acontece? Às vezes a gente fica dentro da fazenda, trabalhando, o que é ótimo, mas quanto tempo do seu dia você está pensando? Parar para pensar. Quando a gente está muito cansado, o nosso físico está muito cansado, em geral a gente tem uma dificuldade maior de raciocinar. Eu acho que a gente tem que dedicar uma parte do nosso tempo, não precisa ser todo dia, mas para mim poder fazer o planejamento do meu negócio. Você não planeja a sua vida pessoal, o seu orçamento familiar, né? Quando você vai pagar de luz, telefone, você não, em geral, né? A gente que precisa somar todo mês. Estou gastando muito de luz. Garanto para você, pecuarista, que você chega lá e fala para a meninada, desliga esse ar-condicionado aí. Será que nós não estamos... O nosso dinheiro está vazando entre os dedos na fazenda simplesmente porque a gente não está dedicando um tempo maior à gestão. Tá? Legal. E mais ainda, quanto mais insumo você começar a usar na sua fazenda, mais gestão você tem que ter, porque você vai ter mais desembolso. É mais fluxo de dinheiro inserido nessa fazenda. Tá? Então nós temos que treinar, capacitar essa mão de obra. 100 em cada 100 fazenda vai reclamar aqui que eu tenho dificuldade de mão de obra. Sim, seja bem-vindo ao mundo da falta de mão de obra. Nosso amigo Ricardo Arantes lá sempre falou,
acabou a fábrica. Entendeu? Verdade, é um desafio que tem pela frente. É um desafio que tem pela frente. E como é que nós vamos resolver isso? Tendo mais animais em menos área. Verdade. Não dá mais para ter aquelas fazendas gigantes, tá? Com pouca lotação, porque aquele funcionário daquela fazenda que teve lá 10, 20, 30 anos atrás, a hora que ele morrer, acabou. Aquela fábrica fechou. A fábrica nova é um outro tipo de gente, né? Quer queira, quer que a gente goste, quer que a gente não goste. Mas se você quer ter fazenda, você vai ter que se adaptar a esse novo modelo de sistema de produção. Ótimo. Ô Flávio, e como que os nossos ouvintes, né, e telespectadores aqui do podcast faz para acompanhar o trabalho de vocês? Vocês têm site, vocês têm Instagram, vocês têm algum lugar que publica também esses resultados? Sim, eu acho que assim, a gente tem esse livro, tá? Bacana. Ele é possível acessá-lo no meu Instagram. Meu Instagram é Flávio_Dutra_Rezende com S, tá? Lá tem informação. A gente tem um dia de campo bastante tradicional lá na fazenda que chama Beef Day. O ano passado nós tivemos mais de 2.500 pessoas nesse dia de campo. Você já está convidado, vai acontecer o próximo agora em 2026, ele é bianual, no dia 12 de agosto, lá em Colina, São Paulo, tá? Então, assim, onde nós mostramos na prática as recentes tecnologias que nós fazemos, tá? E as tecnologias que a gente desenvolve lá é tecnologia feijão com arroz. É o produtor pegar e levar para a fazenda para poder usar. Ah, mas eu não posso ir no Beef Day. Tá bom, liga para nós, passa o e-mail, tá? Depois eu deixo com você aqui, mas pode me passar um e-mail, pode me mandar uma mensagem. No site do Beef Day também, www.beefday.com.br, tem informações. E aí também nas redes sociais. Em geral, o pecuarista não gosta muito de ficar lendo muito material. Sim. Então, assim, mas com certeza tem técnicos nos assistindo. Só mandar uma mensagem lá. Todos os conteúdos que estão aqui de uma forma mais resumida nesse livro, a gente tem tudo isso que está escrito aqui, foi gerado esse tipo de informação lá na fazenda que eu trabalho. Ah, bacana. E eu quero parabenizar também você, Flávio, e também o Gustavo, que faz um trabalho excelente aí. Fazenda que a gente atende, já tem boas sementes desse conhecimento que vocês vêm pulverizando aí dentro da pecuária. Parabenizar o trabalho. Trabalho de formiguinha. Se a gente puder mudar uma pessoa... É muita coisa. É muita coisa. Aquela pessoa vai ter uma capilaridade de mudar mais pessoas. Ótimo. A gente tem uma questão física, né, de chegar em vários lugares, mas o que a gente gostaria é que abra um pouco mais a sua mente para isso. Tá? Eu acho que você pode não concordar com muitas coisas que eu falei, tá? Mas se você concordar com uma e parar para pensar nela, já é uma grande mudança. Tá? Com certeza. Flávio, mais uma vez eu quero agradecer por aceitar o convite, passando por Cuiabá. Sim. A casa aqui também está sempre aberta, de portas abertas aí. Flávio, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado, Rafael. É sempre um prazer. Acho que é muito bom a gente poder falar isso, porque essa ferramenta aqui é uma ferramenta extremamente democrática. Correto. A gente pode pegar, tá viajando na caminhonete, põe lá, liga, já vai ouvindo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito, muito bacana. E parabéns a você, a tua empresa, por possibilitar esse tipo de ferramenta para todas as pessoas, né? Porque isso é muito democrático. Com certeza, com certeza. E para você que acompanhou esse episódio até agora, nesse momento, convido a seguir Flávio Dutra lá nas redes sociais, pegar também todo o conteúdo que ele tem. Eu tenho certeza que vai agregar muito no seu dia a dia. Convidar você a curtir, compartilhar, levar esse conteúdo aí para vários outros pecuaristas aí que desejam conhecer e aperfeiçoar o manejo aí dentro da propriedade rural. E agradecer por estar tendo esse momento aqui conosco. E tchau, obrigado. Até o próximo episódio.